Envia o convite aí, Beth. Elaine, Maurício. Bora. É isso aí. Ai, deixa eu ver. Como é que vira? Vira a câmera. A parte sem a gente, Cleve. Ai, Deus. Paz, tudo bem? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Isso aí. É isso aí. Melhor agora, né? Nessa mesa. Amém. Que privilégio, né? Eu sou muito grata a Deus por estar participando e eu creio que vai ser bênção. Já é bênção, já. Muita bênção caminhar com você, com a sua família, né? Com o Betão, com os seus filhos. É uma bênção a gente poder servir o Senhor junto. E a gente sabe o quanto você é usada por Deus, vai continuar sendo usada cada vez mais. Em nome de Jesus. E hoje a minha voz está ruim. Você viu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então hoje a live só você vai falar, porque eu estou falando. Me ajuda aí, pastor. Vai ser bênção, eu creio. Eu creio, em nome de Jesus. Desgasgando, ó. Fique em paz. Aqui eu já errei várias vezes, já troquei nome, já gaguejei, falo errado, mas a gente persevera porque a gente está com um propósito, a gente sabe qual que é a intenção do nosso coração, qual que é a nossa motivação. Então, errar, todo mundo erra. E aí a gente continua se aprimorando. O treino, né, a prática é muito importante, é importante a gente perseverar. Sim. Eu creio que vai ser a primeira de muitos. Eu creio, em nome de Jesus. Vai ser a primeira de muitas lives aí. E na próxima a gente vai fazer um de louvor para você adorar a Deus, para a gente ouvir sua voz, né? Eita Deus. Ai, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Amém. Vamos entrando, pessoal, vamos compartilhando, vai ser bênção em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês. Não é a Beth que vai falar, mas é o Senhor que vai colocar palavras na minha boca para estar falando. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Bem-vinda, dona Guiomar, Deus abençoe. Bênção. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Pai, diante da tua presença, nós nos curvamos e nos humilhamos, porque sabemos que somos totalmente dependentes de ti. A nossa boca, a nossa língua é para glorificar e exaltar o teu nome. Sabemos que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. E nós queremos aqui, Senhor, usar a nossa voz, a nossa língua, a nossa boca, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para engrandecer o teu nome, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, todo levante, Senhor, caia por terra sobre a minha vida, sobre a vida da tua filha Beth, sobre a tua família. Todos aqueles que se levantam para lançar uma palavra de morte, seja repreendido em nome de Jesus. Todos aqueles que tentam desmotivar, tentam trazer paralisia, tentam trazer algum tipo de tristeza no coração, Senhor, nos nossos corações, Senhor, seja transformado e convertido através deste momento, através dessa live, Senhor, que a tua palavra possa tocar, que a tua palavra possa converter, transformar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para te engrandecer e para te conhecer mais, para nos relacionarmos, Senhor, com o Senhor. Nós queremos um relacionamento profundo, um relacionamento onde nós vamos ser confrontados e aonde nós vamos ter uma posição, um relacionamento onde nós vamos ser acolhidos, onde nós vamos ser confortados e aonde nós vamos receber uma direção. Em nome de Jesus, Pai, toma a vida da tua filha, continua usando ela para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória amém. A Deus, aleluia. Glória a Deus. Bênção. E aí? É bênção. Tem todos, a gente fala assim, né? Meu Deus, eu vou falar, né? E quantos pastores estão entrando aqui, né? Falando a palavra de Deus. Tá sendo muito bênção, né? Tá edificando as nossas vidas, porque provérbio é para nós, né?
cristão, onde nós estamos aprendendo muito. E glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Senhor, porque tá levando ao conhecimento, né, a verdade, abrir o nosso entendimento, porque muitas das vezes a gente não colocamos em prática, né? E quando há vamos lá, vamos fazer, e é cobrança, né? Mas é para aprender, né? Porque às vezes cobrar dói, né? Nós não queremos, mas eu creio que é para aprender, é para nós crescer na graça e no conhecimento. E é isso que Deus quer, né? Um coração quebrantado, voltado diante dele, querendo. Quando a gente abre o coração para querer verdadeiramente a presença, a querer verdadeiramente aprender na palavra, e o Senhor branda, e o Senhor faz, e é só dizer, eis-me aqui, né? Glória a Deus. Amém? E eu creio que vai ser bênção. Amém. Então, você quer começar? Quer que eu começo? Pode começar, pastor. Pode começar? Então vamos lá. Provérbios capítulo 18, nós estamos hoje, né, nessa jornada, né, no capítulo 18. Eu coloquei um tema, eu falei no início aqui, que é ou nós estamos nos refugiando num refúgio verdadeiro ou um refúgio falso, né? Há muitos refúgios que enganam, né, o nosso coração. Que não pode nos proteger na hora da dificuldade, que não pode nos proteger na hora da tempestade. Então, muitos pensam, né, que o dinheiro é um abrigo. Muitos pensam que coisas, objetos, é um abrigo que vai trazer segurança. Porém, né, nós entendemos e sabemos que é um verdadeiro engano, é um completo engano, né? O dinheiro não oferece segurança, nem felicidade, muito menos felicidade. Um dos maiores mitos, né, da vida é que o dinheiro pode oferecer segurança, mas não oferece, né? Ele ajuda a resolver algumas questões, no entanto, nós sabemos que não traz felicidade. Então, há aqueles, né, que julgam estar protegidos por conta do dinheiro. E aí, eu quero ler um versículo aqui, né? Que diz, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: torre forte é o nosso Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Ou seja, o rico imagina que o seu dinheiro é uma muralha para proteger. Mas no versículo 12 vem respondendo: antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Ou seja, antes da ruína, né, o dinheiro traz essa questão de gabar-se no coração que está seguro. Mas como nós lemos no versículo 10, a nossa segurança está no Senhor. É fazer morada no esconderijo do Altíssimo. É ser guardado no esconderijo do Altíssimo. Então, olha o versículo 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Adiante da honra vai a humildade, né? Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Então, nós sabemos que muitas vezes o dinheiro, né, traz essa falsa segurança, mas o refúgio verdadeiro não está em bens materiais. O refúgio verdadeiro não está em objetos, em conquistas nessa terra, mas sim no Senhor, né? Tem um testemunho que quando Joe Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. E quando ele morreu, perguntaram a seu contador lá no velório, perguntaram ao seu contador ali no velório, no cemitério, quanto Joe Rockefeller deixou? E ele respondeu, ele deixou tudo, não levou nem um centavo. Entende? Então, é assim, outros, né, infelizmente, muitos têm essa segurança
em recursos, mas a nossa segurança, Beth, está no Senhor. Muitos chegam ainda a pensar que o sucesso e a fama, o estrelato, são abrigos, né, suficientemente fortes para guardá-los, né, dos vendavais da vida, das dificuldades da vida. Mas a verdade é que somente o nome do Senhor é torre forte. Aleluia. Somente Jesus Cristo é torre forte. Somente o Senhor podemos estar seguros. Só Ele garante a eternidade, só Ele garante a vida eterna. Porém, somente os justos, aqueles que reconhecem seus pecados e buscam o perdão divino, como nós estamos aqui, né, nos relacionando na viração do dia, nos relacionando com o Senhor, com o propósito de dizer, de clamar, de suplicar diante do Senhor: olha, Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós necessitamos do Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E nós procuramos esse abrigo. O propósito de estarmos aqui na viração do dia é que nesse relacionamento possa nos proporcionar um abrigo seguro. E nós estamos procurando no Senhor. Nós estamos procurando direção no Senhor. Aqueles que confiam em si mesmo jamais conseguirão correr para a torre forte. Sim. Aqueles que confiam na força do braço, Beth, jamais poderá se esconder na morada, no abrigo do Altíssimo. Então, muitas vezes, né, durante um tempo, eu caminhei na força do meu braço e achei que estava guardado, seguro. Mas, glória a Deus, que o Senhor iluminou os olhos do meu entendimento e redirecionar o meu caminho e minha rota. Então, aqueles que confiam em si mesmo jamais correrão para a torre forte. Por isso, quando chegar o dia difícil, quando chegar a tempestade, o Senhor é o nosso abrigo, a sua palavra é o nosso refúgio. E nós precisamos fazer do Senhor o seu alto refúgio. O verdadeiro refúgio é Ele. Ele é o verdadeiro refúgio. E diante dessa realidade que nós estamos vivendo, né, tempo dos fins, Jesus está para voltar. Glória a Deus. Nós precisamos nos cercar de pessoas que têm um coração maduro, nos cercar de mesa, né, onde pessoas querem buscar a Deus, querem mais do Senhor, porque a palavra diz assim no último versículo, né, de Provérbios 18, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Verdade. Então, nesse relacionamento terreno, nesse relacionamento com pessoas, e nós escolhemos caminhar, sentar na mesa, são pessoas que contribuem, são pessoas que nos ajudam, são pessoas que edificam a nossa caminhada na fé. E nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos entender e fazer essa leitura para caminharmos com pessoas que querem Cristo. Porque, infelizmente, muitas vezes nós cedemos, né, e acabamos nos relacionando com pessoas que não querem. E ou nós, isso é fato, ou nós vamos influenciar, ou nós vamos ser influenciados. E nós precisamos ser influenciados. E ser influenciados por pessoas que querem Cristo. Sim. Ser influenciado por pessoas que querem caminhar nos princípios do reino, né? Caminhar com pessoas que querem o verdadeiro refúgio, que é Jesus. Amém? Sim. Amém. E às vezes a gente se relaciona achando que querem se relacionar e não. Às vezes as pessoas não querem se relacionar. Aqui em Provérbios 18 fala: busque seu próprio desejo. Aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Então,
Aqui fala do não aceitar opiniões. Muitas das vezes a gente não aceita, se relaciona com as pessoas erradas, né? A gente às vezes quer a opinião errada, né? Porque a gente não quer saber a verdadeira sabedoria, né? Fala, às vezes, as pessoas às vezes colocam não ter domínio próprio, muitas das vezes não tem domínio próprio, não se relaciona com as pessoas. Né? O relacionamento, você aprende com as pessoas, né? Quando você está se relacionando com as pessoas, quando está voltada a Deus, ali você tem mais entendimento, tem mais sabedoria, né? E como fala aqui, ó, o tolo não tem prazer no entendimento, né? A gente às vezes escuta as pessoas de fora, e tem pessoas que nos edificam, e às vezes a gente não quer se relacionar com essas pessoas que estão nos edificando, né? Às vezes a gente vamos para o outro lado, eis aqui esse jeitinho mais fácil aqui, vamos no plano B, que aqui eu vou me relacionar e você se frustra, você morre espiritualmente, foi como o senhor falou, né? Você morre espiritualmente. E quando o coração está voltado a Deus, a entrega, a busca, né, o desejo de querer buscar Deus, renunciar, porque muitas das vezes você tem que renunciar a algumas amizades, né? E aqui fala sobre tudo, sobre o relacionamento, sobre a vida ministerial, como o senhor falou, né? Vida pessoal, né? Então, a boca fala do que a boca do tolo fala a sua própria destruição. Então, muitas vezes destrói a nossa vida, o nosso ministério, né? E quando eu falo que a Mari tem me edificado muito, porque eu, mulher sábia, que tem uma sabedoria assim, eu louvo a Deus pela vida dela, eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério, né? Eu tenho crescido na graça e no conhecimento, a vida da pastora Aida, né? Porque eu já vivi quantas vezes, muitos anos atrás, eu vivi dentro da igreja. E muitas das vezes a gente quer correr, não quer se relacionar, a gente quer correr do ministério, né? E eu falei assim, vou correr porque aqui não dá pra mim. E muitas das Eu acho que travou, tá travando aí, gente. Tá me ouvindo, Beth? ministério que tinha um ministério em células, né? Com comunhão, multiplicação, edificação. Saí de lá porque eu não queria viver, né? Conhecer na graça, correr. A gente às vezes quer correr mesmo, né? E Deus vai me coloca avivamento em Cristo, né? Onde tem comunhão, edificação, multiplicação, onde há multiplicação, né? E ali você hoje entende, você acaba entendendo os propósitos de Deus, porque você sai da maturidade, da imaturidade e cresce para a maturidade, né? Então, quando você entende esse propósito, quando você abre verdadeiramente o coração para Deus, né? Deus ali, ele brada no seu coração, né? E a boca fala que o coração tá cheio, né? Às vezes o relacionamento, né? Às vezes você tá na roda de amigos ali e você vai ter palavras para te edificar. Pode ser que tenha palavra para te edificar, mas tem palavras que não vai te edificar ali. Você vai estar na roda ali e não vai edificar você, né? Então é bem isso, né? É importante. Tô um pouco nervosa. Você falou algo que é muito importante aí, quando você saiu, fugiu do chamado, de um compromisso, de um envolvimento com o reino. O envolvimento sempre tem que ser nesse propósito, com o reino. Deus, ele quer até a intenção do nosso coração. Ele quer alinhar até a intenção do nosso coração. Então, quando nós vamos para o isolamento, é essa passagem que nós lemos aqui, que eu vou ler agora no versículo 1. Infelizmente, muitos vão para o isolamento. Olha o que diz o versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário, ou seja, quando tem alguma ofensa, desculpa, quando tem alguma ofensa, quando tem alguma situação, a pessoa ela decide ir para o isolamento.
ficar solitária, fugir, como você mesmo falou, sair ali daquele compromisso, evitar, né, os compromissos, evitar relacionamentos com medo que alguém vá falar ou vai acontecer alguma situação para tocar ali naquela situação que a pessoa está fugindo e não quer que ninguém fale, nem toca. Isso é consciente ou inconsciente, né? Isso é um lugar muito perigoso, né? Glória a Deus que você discerniu isso e voltou. Esse lugar onde de isolamento, esse lugar solitário, onde a pessoa está solitária, onde a pessoa decide sair da igreja, muitas vezes fala que vai mudar de igreja, vai para outra e não muda. Ou então ela se vê numa situação, até vai para outra igreja, mas acontece o mesmo processo. Ele começa a ir para esse lugar de isolamento, esse lugar de solidão. Isso é perigoso, porque é neste lugar aonde o inimigo faz, ele faz a sua... ele investe ali naquela vida da pessoa com tentação, com propostas malignas. Eu tenho falado que neste lugar de isolamento, de solidão, é onde nós alimentamos o inimigo. Deus, ele habita em meio aos louvores, líder Beth. Mas o inimigo, ele habita no meio das feridas. Ele se alimenta das rejeições, dos abandonos, do complexo de inferioridade. E ir para o isolamento é justamente entrar numa zona onde ele vai potencializar essa ferida. Infelizmente, essa é uma realidade que muitos, né, não enfrentam e preferem o quê? Se isolar. Ou o que acontece em algumas situações? A pessoa vem de várias situações de traumas, de feridas, só que viveu em uma outra religião. Você falou que estava em outra religião, né? Sim. Viveu em uma outra religião. Vamos dar um exemplo assim, o ocultismo. E aí no ocultismo, né, foi profundo, cavou, entregou, fez, assumiu compromisso, se envolveu no ocultismo, se envolveu, né, com as trevas. E aí quando vem para o reino da luz, não quer aprender a viver na luz, né? Por quê? Porque foi ferida lá atrás, e aí diante dessa ferida fica na superficialidade. No ocultismo, nas trevas se aprofundou, mas Sim. quando chega na luz, quer viver na superficialidade, quer viver no raso, e não se entrega, não enfrenta os relacionamentos, não se envolve. E aí nesse lugar de isolamento, esse lugar de solidão, evitando pessoas, evitando qualquer tipo de envolvimento, é o lugar onde a pessoa ela retrocede, é o lugar onde a pessoa alimenta o inimigo, é o lugar onde ela fica ali, né, e não avança, não rompe. Por quê? Porque ela fica naquela questão, né, e não resolve, fica com sua vida paralisada. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Mas o que diz a palavra? Ó, o versículo 14. O espírito firme sustém um homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, esse lugar de solidão, de isolamento, é o lugar onde a pessoa ela faz escolhas erradas. E aí é o que diz lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz que confirma-se naqueles que o verdadeiro provérbio é: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama, a se envolver na lama. Então é nessa condição que muitos voltam, né, para o próprio vômito. Apesar dessa palavra, mas é verdade, é nessa situação de solidão, de isolamento, de individualismo,
nessa situação onde as pessoas vivem distantes da comunhão, do relacionamento, que elas acabam fazendo como a porca lavada volta à sua lama, porque elas perdem o foco, é no isolamento, é na solidão, né? Que elas começam a ver o problema. E problema tem, nós sabemos, falhas existem. O problema é ficar nesse lugar só apontando, só olhando defeito. O problema é ficar nesse lugar de solidão, só manifestando, né, amarguras, manifestando rancor, ressentimentos, e não enfrenta, né, essa realidade para avançar e se mover com o reino e viver os propósitos do Senhor. Então, Beth, a minha oração hoje por nós é que, em nome de Jesus, nós nunca venhamos voltar para esse lugar. Um dia eu estive lá. E nesse lugar de solidão, de isolamento, é o lugar onde a gente mais transfere responsabilidade, culpa as pessoas pelas nossas próprias escolhas erradas, pelas nossas falhas. Então, o solitário busca o seu próprio interesse. É isso que o versículo 1, Provérbios 18, está falando. A pessoa começa a buscar os seus próprios interesses ali, né? E vai se insurgindo contra a verdade. A verdade é que nós devemos amar uns aos outros, ter compaixão. Eu amo a Deus, eu não vou ter problema de amar o meu irmão. Que é a verdade que liberta, né? A partir do momento que você conhece a verdade, ela vai te libertar. Como fala, né? Como nós vamos falar amar a Deus se a gente não ama nossos irmãos? Como na palavra fala, mais aquele que te ofende, o ofendido, né? Amar o teu próprio inimigo, né? E muitas das vezes é difícil, mas se você tem um coração voltado a Deus, ele vai te fazer coração quebrantar, um quebrantamento em você. E ali você vai começar a se relacionar, a amar o seu irmão. Quando você ama seu irmão, você ama a Deus verdadeiramente, né? Então, esse versículo aqui no 15 falou muito comigo, que um coração do homem sábio adquire o conhecimento e os ouve dos lábios o que buscam, né? Aqui eu vi como uma maturidade, né? Quando você coloca o seu coração e adquire o conhecimento, né? Busca o conhecimento da palavra, de buscar em Deus, aprender, a voltar o coração verdadeiramente, a gente tem o verdadeiro sabedoria, né? A gente não faz o caminho, volta ao caminho que estava lá atrás, né? O caminho do escuro, o caminho, né, de isolamento, mas quando você consegue olhar com os olhos espiritual e querer voltar, coração voltado a Deus, você já começa a enxergar, né, a sabedoria, o quebrantamento, a voz do Senhor, e é viver algo novo, né, na presença de Deus, é querer, né? Isso mesmo, é decidir, né, enfrentar as diferenças, entender que é muito importante caminhar, né, e não tirar a mão do arado. Sim. Volto a repetir, esse lugar de solidão, de isolamento, é um lugar onde as palavras começam a se tornar maldizentes. A gente começa a manipular. Pessoas começam quando estão nesse isolamento, começam a manipular pessoas. Porque querem que as coisas sejam da vontade dela, do jeito dela. E aí começa a falar para as pessoas o que elas querem ouvir e começam a procurar outra. Porque começam a ter palavras do maldizente, a insurgir-se contra a verdade. E as palavras do maldizente são doces bocados, ao que diz o versículo 8. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Versículo 8. As palavras do maldizente
são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Então, como é importante a gente entender isso, né? E ter palavras profundas, como diz o versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Amém? Que a nossa voz seja uma voz de mudança, de transformação, de olhar para nós mesmos e viver tendo um bom relacionamento com o Senhor e um bom relacionamento com os irmãos, apesar das diferenças, apesar das rejeições, apesar das palavras que nós ouvimos e muitas vezes nos entristece, nós precisamos perseverar. Eu tenho falado que quando está com pedra em mim, eu caminho. Quando me elogiam, eu continuo caminhando. Esse é o propósito. Que a nossa oração seja essa. O Senhor venha nos dar força espiritual para termos uma musculatura emocional para suportar. Porque Cristo suportou muito mais por nós. Que nós sejamos torre forte. Né? Que nós estejamos nesse lugar de torre forte. Né? Porque torre forte é o nome do Senhor. Então... Amém. Amém? É Deus, pastor. Desculpa que eu estou um pouco tossindo aqui. Quer falar mais alguma coisa, Beth? Não, só agradecer, né, por essa rica oportunidade. Às vezes fica nervosa demais, né, que é a primeira vez, mas eu creio que tem edificado nossas vidas, né? O Senhor tem sendo usado muito por Deus e abrindo o nosso entendimento, né, levando a verdade. Eu só quero agradecer. Eu tenho aprendido e é bom buscar, né? É bom aprender, você ter aquela sede, aquela fome, né? E como o senhor falou, né? A partir do momento que a gente conhece a nossa identidade, nada nos fere, nada nos abala. E hoje eu procuro ser Elizabeth, que Deus tem colocado no coração como filha amada, né? De entender esse propósito, que nada venha me abalar, porque muitas das vezes a gente acaba voltando para trás, e fala assim, não posso voltar para trás, eu tenho que prosseguir, né? E eu decido a viver isso, a crescer, né? A criar essa maturidade, né? Porque a partir do momento que a gente crê nessa maturidade, você cresce ministerialmente, né? E eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus pela vida do Senhor, da pastora Aida, né? E eu agradeço muito a Deus. Nós louvamos a Deus também pela sua vida, pela vida do Beto, seus Amém. filhos, né? Do Beto da Beth. Isso aí, Gilson. Terra, né, Gilson? Benção. Terra, Gilson. Próximo é você. É isso aí, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês. Nosso propósito é sempre compartilhar a palavra, ler. Desculpa alguma coisa. Às vezes a gente fala errado, né, Beth? Eu falo errado. Eu falo errado mais ainda. Mas a gente está aqui com o propósito de querer mais o Senhor. Esse é o nosso propósito. De aprender a palavra, ouvir e praticar. Eu queria te convidar, né, a orar, a fazer essa oração. Eu vou concordar. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco e ouvindo nosso clamor. Amém? Refúgio verdadeiro é o Senhor. Aleluia. Por isso nós precisamos buscar Ele. Refúgio verdadeiro não é um bom emprego. Refúgio verdadeiro não é um bom carro, uma boa casa. Não é dinheiro. Verdade. Não é reconhecimento. Refúgio verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o refúgio verdadeiro. Amém? Deus, amém. Amém. Vamos orar e agradecer a Ele, porque digno de toda a honra e toda a glória, né?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, primeiramente eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de sentar na mesa, Pai, de conhecer a sabedoria, de entender os teus propósitos, de criar maturidade, Senhor. Oh, Deus, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, Senhor, mas mergulhar, Senhor, no mais profundo rio. Oh, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos voltar o nosso coração a Ti verdadeiramente. Em nome de Jesus, ó Pai, que pessoas venham a ser edificadas, Senhor, nessas lives que tem entrado, Senhor. Que pessoas que por entrar aqui venham a ser, tenha sabedoria, Senhor, para que possa induzir, Senhor, nós ao conhecimento da verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esse tempo, Senhor, por esse plano perfeito, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós estamos em concordância, ligamos aqui na terra as orações da sua filha. E se tem alguma bênção retida sobre o mundo espiritual, sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a casa e os seus filhos, sejam liberados em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós ligamos aqui na terra e dizemos sim e amém. Sim e amém. Deus abençoe. Beth, um forte abraço. Abençoe, forte abraço. A primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. Um abração aí pro Betão, para a família, um forte abraço. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos. Amanhã às 18 horas, de novo. Amanhã às 18 horas. Olha o Betão aí. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amanhã nós estaremos às 18 horas de novo para compartilhar a palavra. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.